Boas pessoal, como é que vocês estão? Episódio número 5 do podcast, vamos parar de chamar 6. isto de aulas. Vamos Não, é chamar. 6. Acho que é o 6. Acho que é o podcast 6. É o 5, Acho mano. que o outro é que foi. É o 6. Tenho quase certeza. Mas pronto. Como é que vocês estão? Espero Pois, que estejam todos tens razão. bem. Aos nossos espectadores, tanto do Spotify como do YouTube, finalmente conseguimos dizer isto Nas duas plataformas. nas duas plataformas. Yeah. Digam-nos tipo, algum feedback ou assim, mandem mensagem para nós, ou deixem nos comentários, acho que seria fixe. Só para nós termos algum feedback vosso. Podem seguir as coisas, seguir a cada página e assim. Não quero saber se gajo chato, mas acho que é importante só para nós percebermos que realmente vocês também estão a ouvir e também que mais pessoal quer ouvir. Portanto, vocês já sabem todo esse tipo de cenas, tipo, com mais vocês likes e com mais vocês seguirem também vai aparecer para mais pessoas e se realmente fizer sentido, pronto, yeah, acho que é isso. Portanto, yeah, o que é que temos para falar hoje? Meu, primeiro de tudo, eu queria que tu falasses um bocadinho mais sobre o teu processo, como é que as coisas estão, porque eu reparei que Yeah, as coisas já yeah. mudaram um bocadinho. Eu queria perceber realmente Yeah. como é que está o teu ponto de situação e que falasses um bocado mais disso. Então, eu tenho explicado isto um bocado mais na comunidade mesmo do WhatsApp e assim, tipo, na nossa página acho que estado a falar mais da tua fase de recovery agora já de off-season. Eu tenho falado muito mais sobre a fórmula do cut e assim, e agora estou tipo no processo reverso, mas ao mesmo tempo ainda não aumentámos comida, só estamos tipo basicamente, o meu peso está a cair praticamente tipo 1 kg por semana, todas as semanas. Hoje bati novamente o peso mais baixo, 39,3 após ontem, mas eu estava com 2.300, 2.100 TD, NTD e 15 mil passos todos os dias e 2 vezes 30 de cardio. Reduzimos só os passos para 10 mil e estamos à espera tipo, que o peso reaja ou não, dependendo de como é que isso aconteça, começar a responder com comida eventualmente já para a próxima semana. O peso tem caído, portanto eu acredito que com 10 mil passos e manter isto tipo estável, para a próxima semana já deve haver tipo, algum tipo de ajuste, muito provavelmente para mais hidratos, acredito eu. Mas pronto, falando do processo um bocadinho em si geral, foram 15 semanas de nível de semana 1 em que eu comecei e semana 15 em que eu terminei, em que eu comecei com 102,7, hoje 89,3, ou seja, foi praticamente tipo 13 quilos, 13 quilos e tal. Supostamente era para ser um mini cut, mas acho que foi pertinente termos estendido um pouquinho mais, não só por causa de férias, assim que eu tive, tipo, fui de férias, fiquei ali, tipo, basicamente, o processo de ir de férias e depois retorno meio que eu voltei com mais 2 quilos do que aquilo com que fui, então fiquei mais ou menos no mesmo peso, tipo, durante 4 semanas, Ok, entendes? A nível mas de imagina, range. honestamente, quando vocês começaram, tu tens ideia qual é que era o objetivo de peso a tirar? Era perto Era de isto? 90 e... era mais ou menos isto. E estava, tipo, tudo a andar nesse sentido até, estás a ver? Ok, Tanto mas que até à imagina, prova de em vez de ser Portugal, 15 semanas ia ser o quê? 8, 10 semanas? provavelmente 10, era o que estava a pensar. Mas lá está, como tive aquele range de ir de férias, voltar mais pesado e depois voltar a perder esse peso, foram tipo as 4 semanas adicionais, pronto, Ok, estás a ok. ver, mais ou menos. Yeah. Tanto que eu comecei, acho que foi na primeira de agosto. Portugal foi na última de agosto, não foi? Foi. Eu comecei na primeira de agosto e eu fui, ou seja, após 4 semanas já tinha perdido tipo 6 quilos, acho eu, ou Ok. 7. Então, tipo, estávamos a andar muito bem, assim, como é lógico, eu estava bem gordinho e estava-se a perceber, tipo, ok, pelo menos ali até aos 92 temos que puxar, já tendo em conta que, tá, vou ter que fazer tipo um bom bulk agora o próximo ano todo, praticamente, acredito eu, que seja isso, e depois eventualmente nem fazer bem uma pré-prep, ou se fizer uma pré-prep ser bem curtinha, ou ter uma preparação um bocadinho mais longa, pronto, isso depois logo se vê. Mas, tipo, deixar o meu bulk o mais tranquilo possível, essencialmente para que não haja muita pressão e tipo, eu acho que tenho aprendido também a viver um bocadinho com menos pressão naquela cena de atleta e mais restrito e tenho aprendido tipo, ok, dá para ir também por estes caminhos A e destas verdade formas é que também acabou por ser a tua primeira fase de corte desde que estás em casa, após. sozinho, Sim, com o desde estou em Daniel, no caso. casa, após prova, eu acho que isso também acaba por ser muito importante e a forma como eu lidei com as coisas e como, imagina, eu sei que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo eu estou a sentir um pouco, apesar de tipo isto foi desde segunda-feira, ok? Hoje é quarta-feira, nestes 3 dias eu já senti um pouco aquilo que é tipo, ok, já estou em bulk, já tenho mais, já posso pensar em mais liberdade, entendes? E aquela questão de um pós-prova e assim mental, como é lógico, não senti tanto, até porque nem estou a ceder em nada, continua tudo igual, tudo certinho,
A única coisa que eu fiz foi conversão de macros para comer o tipo hambúrguer feito em casa com pão tipo integral para ir para o jantar na segunda-feira. Foi a única cena que eu fiz, mas o resto continua exatamente tudo igual. Mas tipo, eu acho que agora o processo acaba por ser muito mais deixar o físico voltar a responder e agora novamente mais seco, sabendo daquilo que são já eventuais pontos fracos novamente, limpar o físico e assim. E agora eventualmente é tipo 50 semanas de off-season, acredito eu, eventualmente até ao fim do próximo ano. Acho que vai ser tipo um off-season mais longo e Mais produtivo. com maior qualidade, porque eu sempre fiz offs, entre aspas, ou fases de push, digamos assim, longas, mas era tipo, sei lá, 40 semanas por aí, e fazeres com mais 2 meses e meio ainda durante um bulk, eu acho que é tipo muita fruta, né? 2 meses e meio são 8 semanas. 8 semanas, 10. Não, 2 meses e meio são 10 semanas. 10 semanas, tipo, dá para estragar muita coisa, né? E provavelmente era isso que acontecia, não fazia essas 10 semanas a mais porque ia estragando muito o processo. Quer dizer, sempre. Lá está, aquela questão da semana passada, tipo, como eu via que era tipo, vamos progredir e não sei o quê, então eu meio que me fui desleixando nesse sentido. Nunca aconteceu tipo em preparação, isso, mas tipo durante o bulk eu sempre fui um bocado mais flexível, então vou tentar não ser flexível, ia mesmo além, estás a ver, daquilo que eu deveria. Tipo, tinha vontade de comer uma bolacha, tinha vontade de comer um hambúrguer, entendes? E se tivesse que fazer mais que uma refeição livre, mesmo acima das calorias, eu fazia. E neste momento, eu sei mesmo que estou muito mais consciente. Não só porque, em primeiro lugar, a Daniela também me ajuda muito nesse sentido do tipo, olha, se tu queres mesmo isto, tens, tipo, não podes estar a comer bolachas e esse tipo de cenas. E ela é um bocado a minha guia, nesse sentido até um bocadinho mais racional, né? Porque é o meu lado emocional a falar. Mas ao mesmo tempo porque acho que estou bem mais consciente na forma como interpreto as coisas e saber que tipo, ok, refeição livre não significa que eu tenha que ter mais calorias nesse dia. Tipo, pode significar apenas eu conseguir ajustar ali e tirar tipo 2 refeições e fazer uma maior, já contar com essas calorias. E dentro daquilo que é o livre, ser controlado. Entendes? Eu acho que isso. Por exemplo, eu vim agora desta fase de pós-prova e não sei o quê, então a minha relação com a comida realmente piorou. E embora o facto da minha relação com a comida ser pior, se calhar quando comparado à maioria do pessoal é ótima, mas piorou. Sim, tu E notas, né? realmente eu acho que tipo, quando tu aprendes a gerir a refeição livre e aprendes tipo, a lidar, Mano, tipo, 100%. a simplesmente tipo, a continuares a ser consciente daquilo que estás a comer e tu começas a perceber tipo, por que motivo é que eu estou a comer tanto? Será que eu quero comer assim tanto ou estou só aqui nesta parvoíce tipo, de querer comer este Uhum. mundo e o outro? E quando tu aprendes isso, tu tornas-te bem mais produtivo em qualquer uma das tuas fases, Yeah. especialmente em off-season, onde tu naturalmente já tens mais e tu consegues tipo, não te estragar demasiado durante esse Sim, off. sim. E eu acho que não estou tipo, a falar também ao ponto de ser extremista, dizer que tipo, não deve haver, ou não pode haver dias em que comas tipo, mais 500 calorias do que aquilo que é suposto. Nada disso. Tá a ver? Só estou a dizer é que tipo, tu não precisas de. Tens 5 refeições programadas. Tu não precisas fazer as 5 refeições ou as 4 e ainda tipo, tires tipo um rodízio de sushi. Não. Se vais ao primeiro lugar, pronto. Tipo, escolhas de lugares onde tu vais, acho que é importante falar também sobre isso, né? Tipo, rodízio de sushi, se calhar é logo meio que uma abébia que estás a dar e uma brecha que estás a abrir, tipo, só para descarrilares. Entende? Por exemplo, eu tenho pensado sobre isso e eu acredito cada vez mais que realmente é muito interessante tu fazer escolhas na tua refeição livre. Yeah. Óbvio que a ideia da refeição livre por si só é aproveitares. É tu estares descansado, então tu também não queres estar tipo, a pensar demasiado, tipo, vou comer ali, vou comer ali. Mas Sim. eu acho que o facto de tu realmente ires percebendo o que é que tu estás melhor, o que é que tu, não, o que é que tu estás menos bem e fazer escolhas e tu começares a apostar em restaurantes onde vais um bocadinho mais pela qualidade e menos pela quantidade, eu acho Sim, que é muito 100%. interessante. Mano, Tipo, até porque vamos ser sinceros, tipo, provavelmente todas as pessoas que nos estão a ouvir devem viver minimamente lifestyle, acredito eu. Tipo, todos nós já reparámos que quando saímos da dieta para algo mais sujo, vamos chegar tipo com a barriga em papa e o estômago em papa durante 2 dias. yeah. Então, que benefício é que isso te traz, tipo, enquanto atleta e assim? Tipo, pode trazer. Eu não estou a dizer porque não podes ir a comer aquele hambúrguer, não estou a dizer que não podes ir àquele rodízio de sushi ou de carne ou whatever, mas, tipo, ser consciente a fazer as coisas Mas e. imagina, Acho vamos que é ser só isto. honestos.
será que não era melhor, por um contexto como um todo, tu em vez de ires tipo a um rodízio onde vais-te matar em comida, tu Não, claro. ires a Yeah, tipo um e isso é restaurante, por exemplo, no sushi, em vez de ires a um rodízio, não era melhor tu ires tipo a um bom sushi, 100%, aproveitares o 100%, momento mano. com a tua namorada, com seja lá com quem for, e estares tipo cem por calmo cento e aprenderes a gerir isso. Eu acho que é um bocado por aí. Mano, isso é o que eu tenho feito, estás a ver? Eu, mesmo neste bulk passado que eu fiz, eu nunca mais fui a um rodízio, estás a ver? Sushi. E é sushi tipo, ok, eu escolhia pela qualidade, entendes? Mas lá está, isso foi também cenas que eu fui aprendendo aos poucos, tipo carne. Ok, eu vou a uma casa de carnes, mas não vou comer um rodízio de carne em que me vou arrebentar todo, entendes? Vou comer uma Tipo, boa isso carne. foram. Yeah, vou comer uma boa carne. Tipo, eu acho que isso está. Eu acho que essa questão da refeição livre ficou tão tipo, presa a nós, tipo, como uma âncora, quase que nós criámos, que é tipo, não, refeição livre tem que ser mesmo para me rebentar. Ou Não, tudo ou mano, e a nada. verdade é que, E a verdade é tipo, tu até tens mais espaço para comeres aquele geladinho pós-refeição e não precisa de ser um balde de litro como eu também já fiz. Tipo, comeres um bocado de gelado, comeres um bocado de bolachas, o que seja, aquilo que tiver a apetecer, tipo, tranquilo, não ser tipo naquela gana. E eu, mano, eu lembro-me bem, durante este bulk que eu fiz este ano, havia fases em que eu, tipo, ia comer fora, sushi, normal, ok? Chegava a casa e me dava a pensar, agora é que vai ser, estás a ver? E quando eu pensava isso, tipo, eu parava só e dizia, tá, o que é que eu vou pegar? Não vou pegar nada, vou-me só sentar no sofá e ficar ali um bocado. E ver o que é que me dá, estás a ver? Vejo um filme, esqueço-me um bocado disso e depois, se tiver fome, eventualmente levanto e vou buscar alguma coisa. Mas, tipo, é tentar ser racional dentro do emocional. Porque isso é que te vai tomar as melhores decisões, 100%. Tipo, Yeah. racional manda muito mais do que o emocional em tudo neste desporto. Eu acho que Portanto, tipo, eu próprio eu também tenho, tal como eu estava a dizer, eu também tenho tido tipo, mais alguma dificuldade a gerir isso. Tipo, eu antes, eu simplesmente era do tipo, ok, vou ter que ir fazer uma refeição. Tipo, tenho a refeição livre, vai calhar bem porque eu vou ali, então eu vou lá, eu como tranquilo e logo a seguir yeah. tipo, eu volto e não tenho. Tá tudo certo. E a verdade é que Uhum. eu ultimamente tenho tido alguma dificuldade tipo, a gerir isso, até porque vem-me logo aquela ideia à cabeça de eu vou. Ou primeiro, eu não vou comer o resto quase durante o dia, que é para poupar para a refeição livre. E já entra aqui uma parte má. Depois, como também Sim. entra a parte de. Já, eu a seguir vou comer fora, portanto agora vou já comer aqui uns bolos, uns gelados, o que eu tiver aqui em casa vou já começando a comer, que eu vou Yeah. ter refeição livre e vou, então venha lá isso. E realmente, tipo, eu já não me sentia assim há um tempo e agora eu Uhum. com a prova toda, como é óbvio, eu tive um ano sem fazer refeição livre, tudo isso acabou por mexer bastante comigo e de facto eu agora inclusive eu introduzi novamente uma refeição livre todas as semanas para Yeah. eu voltar a aprender a lidar com elas e a simplesmente levar aquilo como tipo, ok, eu vou simplesmente tipo, está Yeah. tranquilo. Vou Mano, tipo, eu vou-te ser bem sincero, eu acho tipo, durante este cut todo, durante estas 15 semanas, pronto, tirando ali aquelas 4 semanas que foram tipo meio que de férias e depois retorno e assim, eu acho que não houve uma semana em que eu não tivesse tipo, se calhar houve, ok, se calhar estou a exagerar, mas tipo, duas em duas pelo menos, não houve uma semana em que eu não fosse de almoçar a qualquer lado ou que eu não fosse jantar a qualquer lado e assim, entende? E tanto dentro deste contexto, eu sabia muito bem que tipo, aquilo que tinha mais de mandar era só aqui, percebes? Era só ok, eu vou comer a casa. Aconteceu muitas vezes, tipo, sábados. Ir comer a casa da avó da Daniela. Ok, primeiro lugar, o que é que vai ser o almoço? E depois saber-te, ok, dá para fazer uma opção para mim aí, tipo, bife de frango com arroz ou whatever, uma cena assim, ou não? Mano, houve vezes em que foi mesmo tipo, sei lá, arroz de pato, por exemplo. Mano, comida super condimentada, tipo, muitos molhos, muita gordura, mas havia sempre tipo camarão, estás a ver? Como entrada. O que é que eu fazia muitas das vezes? Comia camarão com a minha proteína e havia pão, estás a ver? E comia pão com o meu hidrato. E sabia que tipo, o resto eu não tocava. Percebes? Então literalmente é a parte racional a jogar em cima dessa tua opção, essa tua brecha que podes abrir, mas não abrires, tipo, não ires por aí. É seres. Mano, a cabeça manda muito e tipo, tu saberes ter este nível de consciência e estás tipo limpo, entre aspas, de doces e assim, é bem importante. Mais uma vez, tipo, eu acho, eu acho que até se pode criar meio que não é uma relação, mas tipo,
timings, digamos assim, para refeições tipo rodízios super grandes, que eu acho que deve ser tipo aí mais ou menos tipo uma a cada 2 meses, tipo 2, 3 meses já máximo, é. por aí, estás a ver? Depois, tipo, aí comeres uma refeição mesmo um bocadinho mais fora, em que esse dia acaba por ser um bocadinho mais alto, tipo uma por mês, e estares todas as semanas saberes controlar-te, tipo, saberes dispor a isso. Estás a ver? Olha, da mesma forma que estávamos a falar daquela questão da tua lombar e a tua lombar saber ser exposta a movimentos de Movimentos. instabilidade e saber reagir a isso, é a mesma coisa connosco. É tipo, ok, nós para aprendermos sobre isso, nós temos de ser expostos a isso e saber reagir. E quando fizermos cagada, temos que ir lá novamente e corrigir. E perceber. Pronto. Perceber tipo o que é que Yeah, aconteceu yeah, e ok, agora se calhar vou ter que fazer assim ou assim ou assim. Eu, por exemplo, yeah. eu sendo bem honesto, eu sempre fui bem rígido comigo, só que eu antes eu nem sentia essa dificuldade porque Rigidez. eu nem sequer eu pensava, eu nem sequer pensava nisso. Ok, talvez Uhum. um pouco imaturidade da minha parte, mas eu nem sequer pensava em nada. Tipo, era tipo, ok, eu não tenho refeição livre, esqueci isso, tipo, E não Yeah. me fazia confusão nenhuma, mas se calhar também era um pouco por a minha parte emocional estar bem desligada em algumas Uhum. situações. E a verdade é que, por exemplo, ainda agora, no próximo fim de semana, não é este, é o próximo exato, eu vou ter Uhum. um almoço de família, tipo, que para mim é das cenas mais importantes, então eu quero estar completamente tranquilo. Yeah. Mas eu vou ter 2 dias antes um jantar com os amigos da Iris, porque ela inclusive já tinha marcado e eu não poderia tipo, dizer que eu não vou. Porque não. Yeah. E então aquilo que eu lhe disse foi, olha, eu vou-te só pedir que nós vamos a um restaurante, mas vamos a um restaurante, eu vou-te pedir tipo, vamos a um restaurante a sério, não vamos tipo a um sushi, não vamos a nada disso. Que eu Yeah. assim, eu vou lá chegar, eu vou pedir o meu polvo com batata sem azeite. Agora estás viciado no polvo, yeah. Eu agora estou viciado. O meu peixe, a minha dourada com a minha batata, Yeah, ou yeah, mesmo, yeah, por yeah. exemplo, o meu arroz com tipo um bitoque, só que peço para tirar as batatas. E, Sim, 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 sim. e vamos ser sinceros, eu estou em off, isso não vai estragar nada. E para a minha cabeça, habituar-me a fazer esse tipo de coisas vai ser importante, porque isso ao fim e ao cabo vai-me levar a ter mais prazer e conseguir gerir melhor as coisas no longo prazo. Yeah, E yeah, então, yeah. 100%, mano. Tipo, eu acho que simplesmente foi uma cultura que nós fomos criando desde o início, desde que começámos tipo, a viver o lifestyle, entre aspas, e assim, que era tipo refeição livre, tinha que ser obrigatório, e tipo aquelas estratégias malucas, mas lá está, tipo, era o conhecimento da altura, era tudo certo, mas eu Não, acho que acaba por criar sempre um bocado de mazelas em nós, né? Tipo, da mesma forma que aquela questão de pessoal mais antigo que treina e assim, ter tipo aquelas ideias, acaba por criar certas mazelas, seja no conhecimento ou na forma como elas estão abertas a receber nova informação. A mesma coisa connosco. Tipo, eu acho que nós tivemos que testar um bocado e tentar todas as semanas tipo, desconstruir um bocado essa ideia sim, para e que eu acho que isso ao fim e ao acontecesse. cabo, tal como. E eu por acaso eu vi um post do Cuba a falar sobre isso, que é Uhum. lembrar-nos de duas coisas. Primeiro, tudo aquilo que nós fazemos vai influenciar, não há que Sim, enganar, sim. vai influenciar sim, e ao fim e ao cabo aquilo que tu precisas ter é autocontrole e não levar este autocontrole como tipo, ok, eu vou ter que privar, mas sim, eu vou ter que Yeah. tipo gerir as coisas da maneira que eu acho que faça sentido e depois conforme os resultados que nós tiramos daquilo que foi a tua abordagem, é que tu percebes se foi ou não uma boa abordagem e se fez ou não sentido. Yeah, yeah. Só Mano, isso. e tipo, lembrarmos também tipo, daquilo que nos rodeia e da forma como nós queremos literalmente viver a vida. Falando do Cuba, por exemplo, a mulher dele é bodybuilder, só se está com bodybuilders. Mano, muito provavelmente ele vai continuar sempre sem tipo refeições livres ou sem grandes cenas, estás a ver, fora da dieta. Entendes? E esse cara tem muito mais facilidade porque tipo, é a vida dele, entendes? Ele vive literalmente disso. Ok, ele tem o processo dele de coaching, mas provavelmente tem tipo uma marca que lhe paga para ele fazer aquilo. Entendes? Ou tem a marca dele, ou whatever. Ou mesmo que não É a pague, profissão mas o dele. meio todo dele é aquilo. Yeah, o meio todo dele é isso. Exemplo prático. A Iris nem a Daniela são atletas. Então logo por aí é do tipo, tu vais ter que dar um bocadinho da tua parte de atleta de lado para que faça sentido do tipo, tu avaliares aquela refeição livre que fizeste e pensares, ok, para o meu eu atleta, se calhar não foi o melhor, se calhar não foi, mas para o meu eu enquanto companheiro e enquanto tipo, amigo, evento social, e para mim mesmo momento social, foi importante, então acaba por compensar aquilo que não, tipo,
tipo, desgastou no Meu, resto. e Entende? ao fim e ao cabo é nós percebemos que nós não somos só atletas e nós. Sim, sim. É óbvio que imagina só se alguém te disser, ok, olha, tipo, eu compreendo, mas a minha prioridade é 100% isto, eu não quero saber de mais nada. O meu, tipo, as minhas pedras são todas no mesmo copo. Ok, é o que Uhum. é. Agora, se tu não Yep. tens as pedras no mesmo copo e tu queres que a tua relação continue a fluir e assim, então tu tens que aprender a gerir as coisas. É simplesmente Yeah, isso. yeah, yeah. É Yeah, simplesmente isso. eu acho que é isso, mano. Tipo, e o facto depois de. Eu sofri isso muito na pele, entre aspas, que é tipo, havia muitas cenas que a Daniela ia, tipo, eventos e assim, de família dela, que eu não ia, né? Tipo, se eu não vivia com ela, se eu não quisesse ir, eu não ia, ponto. Agora é tipo, meio que, se ela vai, eu tenho que ir, estás a ver? Yeah, Então eu tenho de aprender a viver com isso. yeah. Tipo, e seja eu colocando-me desconfortável por dizer que vou levar marmita porque estou e quero, entendes? Ou então seja eu aprendendo a ser racional nesses momentos e não falhar as coisas, percebes? Yeah, Tipo, yeah. simples assim, Meu, mano. Simples e assim. mais uma vez, tudo vai servir de aprendizagem. Por exemplo, tu sabes que à prova das tuas férias, tu demoraste mais 5 semanas no teu corte. Uhum. Então aquilo que tu tens que fazer é, se na próxima vez tu quiseres fazer um corte de mais pequeno, provavelmente vai ser Yeah, yeah, necessário yeah. fugir um Tenho que bocadinho pensar das nisso férias. antes. Ponto. Yeah, yeah. É só pensar nisso antes. É só Tipo, as gerir. férias foi algo que foi aparecendo. E então eu fiquei do tipo, yeah. Lá está. Para mim, compensou-me levar a Daniela de férias para um sítio bacana, levar a minha cabeça de férias que eu estava a arrebentar já para um sítio bacana, do que tipo estar a pensar se atrasar o processo de corte. Para mim fez sentido. Yeah. Ok, depois cá tive momentos em que tipo, se eu devia ter feito isto, devia ter ficado mais coisa. Mas depois eu pensava, tipo, mano, eu vim fresquinho, eu vi pronto, tipo, vi a Daniela mais feliz, tipo, muito feliz, entende? Então para mim isso faz-me logo, tipo, faz sentido. Meu, De, mano, é isto, e estás vamos a ver? pensar uma coisa. Quando tu agora tu tens 20 anos. Quando nós temos 20 anos, estamos na casa dos 20. Quando nós tivermos 35, Yeah, yeah. será que foi por tu teres atrasado 5 semanas que afetou assim Claro, tanto? mano. Ou Yeah, eu será só que pensava afetava nisso. mais o facto de tu não ires com ela de férias, tu teres passado este ano pior, à pala Sim, disso sim. tudo piorava e tu estarias numa pior situação daqui a 5 anos de trabalho? Yeah, yeah. Mano, eu acho que Então, isso é tipo, é algo que nós pensamos tanto e acaba por não ter tanta importância quando nós pensamos nisso enquanto somos mais velhos, que é do tipo, ok, eu vou competir em 2027, agora vou competir em 2028. Mano, o teu eu com 35 ou 40 anos não vai querer saber. Ele vai querer saber se competiste ou não competiste. Ponto. Estás a ver? Não é se é um ano depois, se é um ano antes. Bro, ele não vai querer saber. yeah. Não vais fazer diferença nenhuma. Percebes? Podes dar um bocadinho melhor, podes ir um bocadinho pior. Tudo certo. Mas apenas escolhe o melhor timing da tua vida para que isso aconteça. Ponto. É, da É mesma isso. maneira, e quem diz Tipo, tipo isso tão no longo prazo, diz vai estar como mais uma vez estas abordagens no curto prazo de ok, eu adoro a altura do Natal, para mim é super importante estar com a família e estar tipo mais tranquilo na altura do Natal. Será que faz sentido eu acabar o meu bulk e começar o meu mini corte na altura do Natal? Não vai fazer. yeah, yeah. Porque para Yeah, mim eu vou-te isso ser é sincero, mano. importante. Yeah, yeah. Imagina, muitos dos cortes que eu estou a fazer, eu já pensei um bocado nisso e não em acabar, tipo, na semana de 22, acho eu. Não em acabar na semana de 22, mas calhar acabar de dezembro, mas calhar acabar na semana 1 ou na semana 8. Porquê? Ok, já vão ter um bocadinho de mais comida, já vão ficar um bocadinho mais mentalmente tipo tranquilos a nível de refeição e a probabilidade deles se rebentarem todos no Natal é bem menor. Né? Yeah. Então tipo, é também tipo, ter essa consciência que é do tipo, mano, é o Natal, entendes? Tipo, sei lá, falando um bocadinho sobre esse tópico, eu acho que não há qualquer tipo de stress. Se tu quiseres, mano, leva o teu frango, leva o Meu, teu eu acho que arroz, cada não chatees a um, cabeça. mais uma vez, tem que fazer as coisas da maneira que quer. Yeah. Porque vamos Exato. ser E honestos. olha, Por exemplo, diz. eu tenho alunos que já se viraram para mim e disseram assim: olha, mano, na altura, tipo, eu comentei logo isso, olha, dado aqui a nossa timeline, nós vamos estar em corte nesta altura, portanto, provavelmente nós depois podemos vir aqui a fazer um diet breakzinho, podemos vir a fazer umas semanas Uhum. antes, para tu também já estás com um bocadinho mais comida, depois vem o Natal, e depois do Natal nós voltamos a puxar um bocadinho mais. Yeah. E houve um atleta exclusivo que se virou para mim e disse-me: olha, João, eu sendo bem honesto, o meu Natal é aquele Natal bem típico onde eu como bacalhau e batata e couves. Eu não gosto, tipo, eu não ligo mesmo a doces. Nós lá em Muita casa não doce. temos a Yeah. tradição, tipo, de ter nada disso. É literalmente comer o nosso bacalhau dia 24, dia 25 comer o Yeah. nosso peru
E é simplesmente isso. Para mim não há qualquer stress do coisa. Ok, então para ele não vai haver Yeah, qualquer tipo, preocupação. top. Yeah. E é conseguir, tipo, há outras pessoas que vão dizer assim: olha, João, realmente, tipo, nesses dias, eu gosto de estar, tipo, com a família, nós temos o hábito de comer X. Tranquilo, não pensar em nada, passar o dia fora todo na casa de algum familiar. Mano, e aí é de tipo, tipo, apenas tenta ser o mais Gera coisa à tua tranquilo. maneira. E percebe que Gera coisa. E aquilo eu que acho que tu isso também é o nosso fazes. papel, é tipo, aprender, ensinar os gajos a gerir. Entende? Yeah. Ensinar as pessoas a gerir, ensinar os nossos alunos a gerir isso. Que é do tipo, não é por tu acordares dia 25, por exemplo, na casa de um familiar teu, tu precisas de comer uma rabanada logo assim que acorda, é um sonho. Não, mano. Faz uns ovinhos com pão, faz tipo uma papa de aveia, faz tipo uma refeição semelhante àquela que tu costumas ter, de alguma forma, uma boa fonte de hidratos, uma boa fonte de proteína, divide isso para mais 2, 3 vezes durante esse dia e depois comes, tens o teu almoço, tens o teu jantar no dia 24, tudo certo. Yeah. Yeah. E depois Eu acho lembra-te que sempre acaba por ser que isso, né? as decisões que tu escolheres vais ter as consequências disso, desde que tenhas as coisas alinhadas, porque às vezes o pessoal, honestamente, e lá está mais uma vez, acaba por tipo, por exemplo, chega o Natal e destrói-se completamente. Uhum. Foi mau, se calhar foi, mas está tudo ok com isso. A partir daí o que tu tens de fazer é, ok, se calhar eu não geri isto da melhor forma, o que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar não fazer o mesmo na passagem de ano. Exatamente. Olha, eu vou dar um aprendizagem. exemplo. Eu vou dar um exemplo. Treinando eu, tipo, há, sei lá, 5 anos, ou vivendo este lifestyle há 5 anos. Já não me lembro quantos anos é que são, mas pronto. Primeiro Natal, super tranquilo para mim. Tipo, fiz a refeição, fiz o jantar de 24, o almoço de 25, mas fiz dieta do resto do dia todo. Tipo, acho que foi a segunda vez, ou uma cena assim, estraguei-me todo, ok? Rebentei-me todo. Tipo, o dia todo, entendes? De manhã à noite. Tanto 24 como 25. Depois já voltei dia 26. Ano seguinte, pensei naquilo que tinha sido o ano passado e exatamente a mesma coisa. Tipo, o primeiro ano, tipo, mais tranquilo, etc. Ano seguinte, voltei a arrebentar-me todo, porquê? Porque ia começar a preparação em fevereiro, estava louco, percebes? Ano passado, voltei a arrebentar-me todo por causa disso mesmo. E este ano é só tipo, vais aprender com aquilo que tu fizeste de porcaria ou não? Entendes? Yeah. Não, e a questão é, e mesmo assim a porcaria que fizeste compensou para ti ou não? Claro que não, mano, entendes? Claro que não. Tipo, mas eu acho que, vou ser sincero, tipo, vamos ser sinceros, mano, comeres 2 dias haja varde não te compensa em nada. Não te compensa em nada. Tipo, haja varde, não te compensa, mano. Comes rabanadas de manhã à noite, Sim, não te vai ok, compensar em nada. não estamos a falar desse abuso, mas eu estou a falar Não, de estou a seres falar um de bocadinho doce às e vezes mais bosta, mano. tranquilo ou mesmo, tipo, o Eu que eu não estou estou a a falar de ser dizer é, tranquilo. Ser tranquilo mesmo eu vou ser este que, ano. mesmo que o teu Natal afete um pouco o processo e atrasa um pouco as coisas, Sim, não, tranquilo, mano. Sem tipo, stress. E estás a falar de uma perspectiva tipo quem tiver em cut e assim, né? Não, sim, mano, sim, isso sim, eu acho sim. que acaba por ser tranquilo. Tipo, lá está, acabam por ser 2 dias. Pronto, 4 já contando com a passagem de ano, provavelmente 30 e 31, apesar de já não haver tanto essa cena de passagem de ano, mas há quem acabe por tipo, Há quem a também tenha. ter esses dias. Há quem a tenha e tudo certo. Mas, mano, não são esses 4 dias que vão estragar alguma coisa. Ainda por cima, se tu tiveres, se for bem consciente, mesmo estando a fazer o dia todo fora, por exemplo, se tu fores consciente das suas escolhas, tudo certo, mano. Yeah. É tu pensares um bocadinho, se precisares de ajuda e se fores acompanhado, falas com o teu treinador antes, se não é tu tipo, lembraste daquilo que tu deves fazer e planeares, tipo, ok, se eu tenho uma meal plan todos os dias, se eu tenho que comer também naquele dia, porque eu hei de fugir muito a isto, percebes? Na época de Natal, ok, podes, tipo, comes as tuas papas da aveia e comes ali metade de um sonho ou metade de uma rabanada, tudo certo, entendes? Mas mais do que isso, para quê? Tipo, não vai ter assim grandes benefícios. Yeah. Yeah. É tipo, eu acho que aí basta não entrar na cena do tudo ou nada. É tipo, efetivamente, ok, olha, eu estou fora de casa e não sei o quê, mas tu de manhã acordaste, será que tu queres ir comer logo um bolo que vai-te fazer ficar enjoado o resto do dia? Yeah. Eu acho que aí é realmente pensar em ser adulto. Sim. Uma cena que eu acho que pode ficar e acaba tipo, sempre nesses momentos é tipo atividade física e assim. Tipo, eu percebo até e concordo em parte, entre aspas, de que ela fica um bocadinho mais negligenciada porque 24 e 25 podes passar sempre na casa de alguém, então é tipo, pronto. Mas ao mesmo tempo, tipo, se sentes necessidade de dar uma volta, why not? Entendes? Mantém isso, mano. Mantém isso. Tipo, não estou a falar de ser extremista, mas se isso te traz benefícios, tu sentes necessidade de ir apanhar ar, sei lá, seja fazer o que for, entendes? Tipo, vai, mano, vai só. E isso vai acabar por também te
tranquilizar naquilo que é tipo a tua consciência e aquilo que está a pesar na tua consciência ou assim, é tipo, ok, pelo menos eu dei o espaço dos 2 dias. Pelo Não, menos eu fiz e aquilo. ao fim e ao cabo é nada mais é do que tu fazeres aquilo que tu te sentes bem e não fazeres aquilo que és obrigado porque o hábito na tua casa é fazer-se de certa forma ou algo assim do género. Tu, Sim, sim, inclusive, sim. até podes começar a trazer já novos hábitos para na tua casa. Mano, eu Imagina vou-te que falar. dia Diz. 25 tu passas o dia todo em casa e está tudo ali deitado. Mas imagina que até está um bom dia e tu de repente, em vez de estar ali tudo deitado, tudo a mexer no telemóvel, tu viras para a tua família e tu dizes: Olha, vamos fazer uma caminhada, vamos andar por aí, Yeah, vamos yeah, yeah. aproveitar 100%. para andar um bocadinho. E isso vai ser melhor para vocês, vai ser melhor, vai ser um momento diferente. E então Yeah. é um pouco por aí. Não é que vocês tenham que ir de repente sozinhos porque vocês têm que ir fazer a caminhada e não sei o quê. Óbvio que se vocês quiserem, se vocês quiserem efetivamente fazer isso e Uhum. sentirem-se bem com isso, tudo certo, não se sintam tipo, eu não vou porque ninguém vai e não sei o quê. Porque ao fim e Yeah. ao cabo vocês é que têm os vossos objetivos e vocês é que têm as vossas ideias. Mas realmente é vocês desafiarem-se a pensarem sobre isto e a verem, tipo, olha, realmente era uma boa abordagem. Era algo que eu gostava Yeah. de fazer. Mano, vou dar um exemplo. Ontem fui jantar à casa dos amigos meus, eu e a Daniela, e eu já os conheço tipo há 3, 4 anos por aí. E mano, as primeiras vezes nós tínhamos tipo eventos e assim, estás a ver? Só havia refrigerantes, não havia águas, por exemplo, em cima da mesa. Só havia comida tipo cheia de molhos, pizzas, tipo, só cenas assim, estás a ver? Mano, e eu ontem, tipo, preparei marmita, né? Porque já sabia que provavelmente ia ser comida desse género. E cheguei lá e disseram tipo, nós hoje agora estamos tipo numa vibe um bocadinho mais healthy, digamos assim. E fizemos strogonoff para tipo, o pessoal mais novo e para quem quiser. E também fizemos uns peitos de frango, tipo, no forno, com arroz e salada. E eu tipo, mano, incrível, estás a ver? Eu tenho a certeza que, se não, e não é tipo estar-me a gabar ou a vangloriar-me disso, mas não, eu tenho a certeza que foi apenas tipo influenciar as pessoas na medida certa. Yeah. Tipo, não havia tantos refrigerantes, aqueles que haviam eram zeros, tipo, havia mais água em cima da mesa, havia tipo esse tipo de cenas, entendes? Havia esse peitinho de frango, havia legumes cortados, percebes? É tipo, tu influencias as pessoas também no bom sentido, mostrando aquilo que também, tipo, ok, nós calhar estávamos errados antes e não faz sentido continuarmos a viver desta forma. Tipo, ponto. Yeah. Porque há certas escolhas que nós pensamos que é too much, mas às vezes não é too much, é só tipo, tu estás a ser uma pessoa saudável. Entendes? Sabes que houve uma coisa que eu apercebi bastante e isso também tem feito abrir um bocadinho os olhos e tem percebido que de facto tipo, eu na minha casa eu sempre tive que ser um bocadinho extremista porque eles vivem no oposto. Sim. Tipo, então é tipo, eu para fazer se eu comer boa comida, tipo o meu arroz e assim já estou a ser um extremista, já estamos numa vida completamente diferente. E por exemplo, quando eu fui para a casa da Iris e assim e comecei a fazer refeições com eles, eu comecei a perceber tipo, como assim? Por exemplo, eu já tinha comentado contigo, eu nunca comi o mesmo arroz que os meus pais, porque os meus pais enchiam aquilo tipo, com tudo e mais alguma coisa. E por exemplo, a Iris não faz arroz em casa, ela faz a sua dieta e é sempre o arroz dos pais porque o arroz dela é igualzinho ao dos pais. E a verdade é que, por exemplo, o facto de eu ter feito as minhas. Começar a fazer as minhas refeições e assim, a abordagem deles com a comida já é um bocadinho diferente, já é um bocadinho mais saudável. E então isso é um mano, pouco é isso de mesmo. influência. Óbvio que às vezes no primeiro ponto vocês podem acabar por ser um bocadinho os foras da curva porque realmente é algo novo. E quando há mudança, o primeiro maluco a mudar é sempre considerado um ganda maluco. Mas depois o pessoal acaba por perceber, ok, isto até faz sentido. Mano, esse tipo de padrões e tipo de valores eu acho que deve vir sempre tipo de cima, ou seja, dos teus pais, né? Mas se não veio, tipo, por não ser tu a incluir esses padrões, estás a ver? Por não ser tu a incluir essa educação ou esses princípios, digamos assim. Sim. Se é positivo para todos, why not? Faz uma forcinha. Tipo, eu até uma vez ouvi, tipo, não lembro quem é que era, alguém a falar sobre isto, que é, mano, se tu disseres não, tipo, 1, 2, 3, 4 vezes às coisas, as pessoas em primeiro lugar vão entender, tipo, vão começar a entender, por norma, ok? Pode haver situações em que não compreendem, e pronto, whatever, mas por norma elas vão entender, tipo, ok, ele não quer e nós já preparámos um arroz e um peito de frango diferente só para ele, por exemplo, estás a ver? Ou então, vão simplesmente aderir a isso também, e isso é bem positivo.
né? Tipo, eu, sei lá, ok, começo a levar marmita, e digo que não vou comer, porque é tipo aquela comida, e assim, não falando mal, mas tipo, eu não quero comer isso. Tipo, não é isso que está no meu plano, não é isso que eu quero comer, então não vou comer. Até o pessoal começar a entender e até, de forma positiva, começar a influenciá-los nesse sentido. Yeah. Entendes? Então, mano, eu acho que é tão importante nós tomarmos posição, não só para benefício nosso, mas para também beneficiar os outros, tipo, porque, vamos ser sinceros, a maior parte das nossas escolhas, enquanto atletas e quem vive o lifestyle, são boas, a nível de saúde, ok? Quando te levas a um extremo, não, como é lógico, competição e assim, mas a nível de saúde, andares todos os dias, tipo, de fazeres cardio, treinares pesado, com esforço, teres uma boa rotina, teres uma boa alimentação, boa rotina de sono, ingerir água, todo esse tipo de cenas, né? Tipo, tudo, são coisas tudo bem positivo. Agora já estamos tipo miles alone de bué pessoal. Então por que não começar a influenciar essas pessoas e principalmente os nossos mais próximos, nós temos mais carinho por elas. Sim, sim, Isto sim. entra Até numa porque cena completamente diferente, mas eu, tipo, acho que faz mais sentido, yeah, mano. eu Não acredito. pensar só na cena de seres o estranho de atleta e de meteres uma sunga e ires para um palco brilhante e pintado, mas tipo, não, mano, isto é saúde. Yeah, tipo, eu acho que a maioria do pessoal que nos ouve provavelmente tem perto da nossa idade, deve andar também na casa dos 20, e eu acho que conseguir influenciar tipo, até os vossos pais a terem estes hábitos é muito interessante. Yeah, É yeah, muito 100%. interessante. Mano, E. eu vou. A minha mãe, ela foi. Não foi diagnosticada, mas tipo, ela sempre teve tendência para ser gordinha e posteriormente agora, tipo, mais velha, né? Está a começar a ter sinais de diabetes. Estás a ver? Mano, a primeira cena que eu fiz quando eu comecei a preparação é fins de semana vais andar comigo. Sempre. Estás a ver? E ela começou a gostar e agora ela anda mais que eu, mano. Eu tinha 15 mil passos para Mano, eu dar e ela cheguei a andava mais, encontrá-la. mano. Eu cheguei a encontrá-la Ela nas andava suas mais, filho. caminhadas. Estás a ver? É tipo, mano, ela agora mete cenas no Strava, não a correr, não é tanto híbrido, mas a andar. Estás a ver? Mas, mano, tipo, top, entende? E o padrão e o parâmetro dela a nível de colesterol melhorou muito. Yeah. Percebes? E são tipo pequenas diferenças que acabam por fazer realmente diferença. E depois, nós próprios, sabendo, estudando, ok, não é tipo o público-alvo com que eu trabalho, com que nós trabalhamos, mas acabas por saber desses casos clínicos e da forma como os deves tratar. E esse tipo de atividade, ser simplesmente mais ativo, tipo zona 1, zona 2 de cardio, mano, é bem positivo para quem é diabético. Mano, Portanto, mano, para qualquer vai. pessoa. Vamos ser honestos. Yeah, yeah. 100%, 100%. Estou a Meu, dizer, é tipo, para 90% dos diabetes, eu acho que é o que comprimidos. acaba por beneficiar mais. Yeah, mas lá está, tipo, 90% dos comprimidos que são tomados e não sei o quê eram simplesmente eram simplesmente resolvidos com simplesmente mais atividade, melhor alimentação e não sei o quê. Então, este é o ponto. Yeah, 100%. Mas, Portanto, tomem posição daquilo que são as vossas timelines em qualquer contexto e não tenham medo de explicar. Eu acho que é isso também, mano. Tipo, não tenham medo de explicar às pessoas, tipo, mesmo que e, elas não entendam, tipo, vive isso com paixão, entendes? Não e tenhas eu medo acho que, eu acho que de depois explicar. um ponto muito importante nisto que nós estamos a falar é realmente, e eu quando eu digo isto, eu próprio se calhar revejo-me e percebo já algumas vezes que eu não lidei com isso da melhor forma, mas para as pessoas que estão completamente fora destas ideias, é normal que elas até possam criticar, é normal que elas até possam não compreender mesmo, porque elas não compreendem, a verdade é essa, e Uhum. vocês tentarem, embora isso, tentarem, primeiro de tudo, mostrar que vocês estão a fazer porque realmente querem, não Uhum. porque têm de fazer. Então, quando alguém vos pergunta, não queres isto? Não, eu não quero, ao invés de não, eu não posso. Yeah, 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 yeah. Aí é logo o primeiro ponto. E depois é realmente vocês procurarem explicar a vossa visão sobre a coisa, porque é isso que vai fazer com que a pessoa vos compreenda primeiro e depois até possa levar Yeah, isso yeah, para yeah. ela. Agora, se Sim, sim, vocês sim. entram em É não algo. ter medo, mano, tipo, não é do julgamento, mas tipo da reação da pessoa, Mano, entendes? mas Ela vai na entender. verdade é Vocês julgamento. estão, se você, sim, sim, claro. Mas se nós estamos preocupados em explicar isso a alguém, é porque esse alguém também nos importa, porque ela também está interessada naquilo que é tipo nosso, estás a ver? É. Muito provavelmente alguém está interessado. Então, mano, não tenhas medo de dizeres tipo o que é que estás a fazer, entendes? Sim, mas imagina, eu, por exemplo, eu falo muito nisto porque quantas vezes, e provavelmente tu já ouviste isso com alguns alunos teus, com alguns atletas teus, ah,
que é do tipo, eu fui jantar com os meus amigos, eu não queria, mas teve de ser. Foi na mesma. Yeah. Então, tipo, se tu não queres, porque é que tu foste? Foi por simplesmente te sentires Por pressão. por pressão, tipo... E É quando eu aquela digo famosa isto, história, tipo, de começar os maus hábitos por pressão de amigos e assim. e quando eu digo isto, nem estou a falar do ir ou não ir comer fora. Eu estou a falar de tu vais comer fora, mas tu não precisas de comer X porque eles estão a comer. Tu não precisas de beber X porque eles estão a beber. Então, não deixes de ir. Quer dizer, se tu quiseres, podes deixar de ir, ou se tu não te sentes bem, mas eu acho que essa não é a melhor abordagem. É simplesmente se vocês gostam de estar com os vossos amigos, é vocês mostrarem logo aquilo que vocês querem e qual é que é a vossa ideia em relação a isso. E eles próprios no início podem achar estranho, mas depois eles vão ficar tipo... Tipo, faz sentido. E mesmo que eles não comentem, eles, quando estão em casa, eles vão pensar assim: fogo, eu devia de ser como ele, meu, que gera bem melhor as coisas, e eu estou aqui e não devia estar no estado que eu estou. Eu acho que é isso. Tipo, quem acaba por ter consciência acaba por perceber as coisas dessa forma e não ser tipo, só meio que julgar, lá está. Tipo, por isso é que eu estava a dizer: tipo, é julgamento às vezes, sim, mas a pessoa parando para pensar um bocado, eu acho que ela percebe que a verdade é que essas decisões que ela está a tomar, muito provavelmente são inferiores às que nós acabamos por tomar num âmbito geral de população e deste lifestyle, estás a ver? Embora lá está, Portanto, depois, tipo, se tu estiveres bem com as tuas escolhas, é só isso. Sim. Acho que acaba por ser isso. Portanto, eu acho que isso é o mais importante. Agora, começámos tipo, na minha cena do bulk e assim, eu acho que acaba por ser o mais importante. Tipo, para viver um bulk de forma longínqua, entre aspas, é ter essa consciência. E, mano, uma cena que eu tenho vindo tipo, também a pensar e a desconstruir um bocado é que para haver esses momentos sociais, tipo, para haver essa liberdade, entre aspas, ok, que isso provavelmente não vai tipo dar muito surplus e assim, aquilo que é tipo o teu dia a dia, mas será que fazem também tanto sentido alguém com 90 quilos como eu já tive a comer tipo 4.500 calorias todos os dias? Percebes? Tipo, não ir um bocadinho mais slow nas coisas e não ir tipo deixando as coisas fluírem um bocadinho mais devagar, só deixando fluir basicamente e não forçar para que não chegue tipo a esse teto. Ok, Percebes? mas imagina, como, tipo, em que sentido? Como assim? Isto porque, muito provavelmente, vais ter, tipo, sei lá, uma refeição fora todas as semanas. E mesmo que tu controles isso minimamente, muito provavelmente vais ter ali, tipo, alguma reaçãozita do peso, alguma cena assim do género. Sim. Então, teres isso, tipo, todas as semanas e ainda estás a pensar em ingerir cada vez mais, tipo, não, mantém-te numa baseline e aponta, tipo, para 1% todos os meses. Por exemplo, tu em 4 semanas, 1% de subida. Para mim, 900 gramas, 1 kg, mais ou menos. Mano, 1 kg é tipo 250 gramas por mês, por semana. Que é tipo, para já, eu acho que acaba por ser muitas das vezes muito para mim, entendes? E eu até prefiro cada vez mais ir um bocadinho mais slow e mais devagar. Então, eu acho mais interessante até para esse tipo de bulls, que é tipo, ir vivendo a vida, entre aspas, e deixando as coisas correr. É tipo, mano, dá-lhe mais flexibilidade e dá-lhe mais coordenação nesse sentido de management de refeições fora, e aquilo que ele tem no plano ser tipo uma base em que tu vês, tipo, ok, mesmo com todas estas refeições fora e assim, o peso dele continua super estável durante 2 meses, 8 semanas, 10 semanas, aí sim dar um pequeno approach para cima, mas ir bem devagar, percebes? Ok, imagina, eu percebo, só que há aqui só um ponto que me leva logo a pensar, que é a ideia depois, que às vezes o pessoal, e é um erro enorme que o pessoal comete, que é esse aumento de peso semanal está a ser só justificado pela refeição livre que tem. Sim, mas por isso é que tens a média, né? Tipo, Ok, se tiveres todas as refeições, ok, todas as mas semanas imagina, tiveres essa refeição, a média vai ser sempre a mesma. Ok, mas aqui a questão é, mas tu queres... Já percebi. perceber? Tipo, o teu peso está a descer e tu metes uma refeição e o teu peso sobe. E o É teu mais peso isso. sobe. E a tua semana está Isso toda é que é mais justificada pela tua refeição livre. sim, Em ok, off-season tu não percebi. queres isso. Tu queres ter Sim, comida para realmente sim. teres proveito no treino. E não queres andar tipo Estou a em perceber. cut a semana toda porque naquele dia tu Para rebentas teres tudo uma e o teu peso refeição. sobe 3 quilos. Não, claro. Tipo, e eu até acho que isto acaba por ser um bocadinho ajustado de pessoa para pessoa, porque imagina, tipo, vamos dar o exemplo do Cuba, como já falámos há bocado. Mano, provavelmente o Cuba é tipo, filho,
com mais comida eu tiver, melhor, porque eu não tenho refeições fora, muito provavelmente, vou estar sempre bacana, todos os dias vão ser iguais, então estás a ver? Agora para quem tipo, tem realmente tipo, ou muitos jantares de empresa, ou muitos eventos, ou esse tipo de cenas, tipo, dá-lhe, apenas ensina-o a gerir melhor isso e dá-lhe uma boa base de resto que garanta que ele não está a perder peso durante a semana e que se mantenha ali. Pronto, isso, vamos passar um bocado àquela cena de bulks mais longa, etc. E puxar um bocadinho cada vez menos. Sim, e depois aí lá está, entra novamente alturas que não são alturas, mesmo por exemplo, o pessoal que tem as suas empresas, tem mais jantares de empresas, já sabe que esta altura vem mais jantares, então pode ser uma boa abordagem se calhar baixar um bocadinho a comida e já sabe que vai haver mais refeições, então mantemos na mesma os números, sabemos que não estamos no momento ideal porque nós queríamos estar a ter comida para o treino, mas assim faz com que tu não percas tempo num off-season produtivo. Ou com que tu em 3 semanas não metas mais 5 kills e esse tempo tu perdeste todo em off. 100%, mano. Acho que faz super sentido. Nós acabamos aqui por entrar nisto, falámos bastante sobre isto. Isto quase que podia ser como gerir o teu Natal. Acho que vai por ser um tópico interessante, mano. Portanto, acho que é isso, né? Mano, acho que sim. Eu acho que está no timing, não vale a pena estarmos a adicionar aqui mais conteúdo. Só mandar choriçadas, acho que não faz sentido. Ou falar aqui de outra coisa e de repente tínhamos mais de 1h30 de conversa e depois fica a meio. Exatamente. Portanto, pessoal, é isso. Mais uma vez, tal como o Sequeira disse no início, se vocês tiverem pontos que queiram falar, dúvidas que vocês tenham, e mesmo, por favor, isto é estúpido, mas realmente pode parecer estúpido, mas realmente é interessante para nós irmos tendo o vosso feedback, que é para nós percebermos efetivamente e nós termos aquele pinguinho de motivação, e nós percebemos, ok, isto está a trazer frutos, ok? Tipo, dar um bocadinho essa validação externa e extrínseca para nós, que é para continuarmos. Não é que nós vamos acabar com isto, 100%, eu acho que nós continuamos a fazer isto e a ter estas conversas, mas só perceber, tipo, está a fazer sentido para toda a gente. É um pouco por aí. E até mesmo, tipo, algum ponto que vocês queiram realmente nós falemos um bocadinho mais, ou alguma guerra que vocês andem a passar no vosso próprio processo. Falem, mandem mensagem e nós provavelmente teremos um tema para falar sobre isso e vai-vos ajudar, e para nós também é melhor porque ajuda outras pessoas. 100%. Bem, pessoal, grande abraço. Acho que é isso. E até para a semana. Let's go.